Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente o professor Isaías e hoje pessoal nós continuamos mais uma aula do nosso curso de eletricista instalador, tá bom pessoal? Ainda aqui na modalidade de instalações elétricas, hoje nós começamos a nossa aula número 10, aonde eu vou estar ensinando a vocês a respeito do interruptor de duas seções. Tá bom, pessoal? Vamos à nossa aula. Pessoal, antes que eu me esqueça, pedir novamente aí a colaboração de vocês, a ajuda dos meus parceiros, que nós estamos próximos a atingir os 1.000 inscritos. Então, se puderem, quem não está inscrito, se inscrever no canal, dar um like nos nossos vídeos e compartilharem com os seus grupos de estudos, todos os grupos que tiverem de WhatsApp, pelo Brasil aí afora, para que o nosso canal alcance o país todo, pessoal. Tem pessoas em regiões remotas aí do país, não tem condições de pagar um curso caro às vezes, porém tem acesso à internet e esses cursos, todos eles do meu canal, eu estou disponibilizando inteiramente grátis, pessoal, tá? De forma totalmente gratuita para vocês. Beleza, pessoal, nós vamos dar agora aula para vocês a respeito do nosso interruptor simples de duas seções agora, pessoal. Percebam que ele continua sendo um interruptor simples. O funcionamento de cada tecla, de cada seção, é igualzinho o funcionamento da aula anterior do interruptor simples. Só que esse interruptor com duas seções, 3 seções, 4 seções e assim por diante, é como se tivessem um interruptor simples, 2 interruptores simples, 3 simples, 4 simples, 5 simples, todos ligados, montados um do lado do outro, tá bom? Então esse interruptor com duas teclas ou duas seções estão colocados na posição aqui, ó, horizontal. Estes parafusos pertencem a esta tecla e estes outros parafusos pertencem a esta tecla. Tá bom, pessoal? Percebam que de forma análoga, semelhante ao interruptor simples, ele possui também apenas 2 parafusos, o parafuso central ou parafuso lateral do interruptor 1, que iremos chamar de S1, o parafuso central ou parafuso lateral do interruptor 2, que iremos chamar de S2, tá bom? Então nós temos aqui de forma muito parecida com o interruptor simples 3 alojamentos para parafusos. Um deles não é utilizado, um desse interruptor e um desse outro interruptor, e apenas o alojamento central e um dos laterais é utilizado. Então nós temos aqui um conjunto que são os 2 parafusos centrais, tá bom? Um de cada interruptor, e os 2 parafusos laterais, um de S1 e um de S2. Tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui então no próximo slide. Nós temos aqui o mesmo circuito, trazendo fase e neutro do nosso quadro, tá bom? Lembrando que o disjuntor que sempre interrompe a fase sai do parafuso aqui, ó, inferior, parafuso de saída do nosso disjuntor, tá? E a fase sempre vai para o nosso interruptor, qualquer que seja o interruptor, a fase vai para ele. E o neutro do nosso barramento, ele vai diretamente para as lâmpadas, sem precisar ser interrompido. O neutro, de fato, nem pode ser interrompido. Nós não podemos ligar de maneira alguma o neutro a um disjuntor e muito menos o neutro a um interruptor, tá bom? Sempre que nós tivermos um disjuntor apenas, nós teremos um circuito. Se nós tivermos um outro disjuntor para ligar outros equipamentos, teremos um outro circuito. Circuito 1, circuito 2, circuito 3 e assim por diante. Lá na aula de quadros elétricos,
eu vou mostrar para vocês aí sobre os circuitos, a divisão de circuitos elétricos, tá? E para cada circuito que nós temos, nós iremos utilizar um cabo de neutro, tá bom? Se nós temos aqui um disjuntor levando uma fase para os dois interruptores aqui, ó, para o interruptor de duas seções, nós teremos apenas um neutro saindo do barramento e conectando as duas lâmpadas, tá? Este cabo de neutro vem na primeira lâmpada, no parafuso aqui da rosca do receptáculo. Aqui no parafuso faz uma derivação ou um jumper e traz para o outro parafuso que também vai na rosca, tá bom? Esta derivação poderia ser feita aqui no próprio parafuso ou no próprio cabo, através de uma emenda, tá bom? E aí, uma vez que as duas lâmpadas já estão recebendo o neutro, para que elas acendam, para que elas funcionem, basta agora nós conduzirmos a fase até a lâmpada. Quando elas receberem a fase aqui através do retorno, ou essa L1 receber a fase através deste retorno, elas irão acender, tá bom? E a fase, ela está aqui nos parafusos centrais dos nossos interruptores. Da saída do nosso disjuntor, nós trazemos um cabo, ligamos neste parafuso central do interruptor 1, daqui fazemos uma derivação e ligamos no parafuso central desse interruptor 2, tá bom? Pode ser feita uma emenda aqui no cabo e vir com outro cabinho para cá, um cabo aqui, um outro para cá, ou pode ser feita uma derivação aqui no próprio parafuso, tá? E trazer aqui para o outro parafuso. O importante que vocês devem lembrar, que não podem esquecer, é que a fase vem nos dois parafusos do centro, os dois parafusos centrais, tá bom? De S1 e S2, interruptor 1 e interruptor 2. E cada parafuso lateral respectivo do seu interruptor, o parafuso lateral de S1 vai ser conectado ao cabo de retorno, que vai ser ligado lá no outro borne, no outro parafuso de L1, tá bom? Do parafuso lateral de S2 vai ser ligado um outro retorno que vai ser conectado lá no parafuso da lâmpada L2. Então a lâmpada L1 recebe neutro e vai receber fase, ó. Quando nós fecharmos esse contato aqui, a fase será conduzida pelo retorno e a lâmpada vai acender, tá bom? A lâmpada S2, a fase chega neste parafuso, tem um contato aqui, e quando esse contato for fechado, a fase vai ser conduzida por este outro retorno e a lâmpada L2 vai acender, vai funcionar. Tá bom, pessoal? Aqui eu faço uma demonstração com a simbologia, tá? Do interruptor de duas seções. Nós temos aqui a simbologia S1, S2. Desconsiderem, pessoal, esse circuito com cargas em série, porque está de outro slide, acabei não apagando, tá? Aqui é o circuito com interruptor de duas seções, tá bom? Aqui vai ter uma aula depois de circuito em série para vocês, mas é uma outra aula, tá? Aqui é o circuito com o interruptor de duas seções. Então, nós simplesmente pegamos essa simbologia e inserimos aqui no nosso circuito, tá? Esses dois parafusos de S1 e S2 que estão recebendo a fase, nós sabemos que é o parafuso central de cada interruptor, e os parafusos que estão saindo com os retornos são os parafusos laterais dos interruptores, tá bom? De S1 nós mandamos o retorno até L1, de S2 nós mandamos o retorno até L2. L1 e L2 recebem o neutro. Agora, quando esses dois contatos que estão abertos forem fechados, a fase que está aqui parada no parafuso central, ela não passa por conta de estar aberto o contato e o ar estar isolando.
Quando nós encostarmos esse contato metálico com esse contato metálico do parafuso, vai fechar o circuito e a lâmpada vai funcionar. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá então. Fechamos o contato do interruptor S1. Apertamos a tecla apenas de S1. A tecla de S2 permaneceu aberta. Com isso, a fase que estava neste parafuso central passou por este contato para o parafuso lateral, sai por este retorno, chega à lâmpada que já estava recebendo o neutro e a lâmpada acende. Beleza? Neste momento, somente a lâmpada L1 está acesa, pois somente o interruptor S1 está com o seu contato fechado. A lâmpada L2 permanece apagada porque o contato de S2 permanece aberto. Tá bom? Agora nós tornamos a abrir o contato de S1, apertamos novamente a tecla, a lâmpada L1 volta a apagar. Agora com os dois contatos novamente abertos, as duas lâmpadas estão novamente desligadas, tá bom? Porque não temos fase nesse parafuso, nem fase nesse parafuso. Apenas neutro nesses parafusos. E para a lâmpada funcionar, ela precisa de fase e neutro. Tá bom, pessoal? Agora nós apertamos a tecla de S2, tá? Fechamos o contato do parafuso central com o parafuso lateral de S2. Neste momento, a fase será conduzida pelo retorno, chegando até a lâmpada. Com isso, a lâmpada L2 acende. Como mantivemos o S1 contato aberto, a lâmpada L1 permanece desligada, tá? Se nós apertarmos novamente a tecla de S2, o contato se abre e a lâmpada L2 novamente se apaga. Neste momento, os dois contatos continuam de novo abertos e as duas lâmpadas continuam novamente apagadas, tá bom? Agora, pessoal, nessa terceira situação, nós apertamos as duas teclas S1 e S2. Nós fechamos ao mesmo tempo os dois contatos, ou um primeiro, o outro segundo, mas mantivemos os dois contatos fechados, tá? Com isso, a fase passa pelo contato de S1, passa pelo contato de S2 e os dois retornos levam essa mesma fase. O S1 vai levar essa fase através do seu retorno para a sua lâmpada L1 e ela acende. O S2 vai levar a sua fase através do seu retorno para a lâmpada L2 e ela também acende. E quando nós novamente apertarmos as duas teclas, nós abrimos os dois contatos e as duas lâmpadas se apagam. Tá bom, pessoal? Então, é essa fiação que vai percorrer por dentro da tubulação, dentro dos eletrodutos, a fiação de neutro, a fiação de retorno e a fiação de fase, tá bom? O disjuntor e o barramento de neutro vão estar dentro do quadro, os receptáculos com as lâmpadas vão estar nas caixas de passagem no teto, tá bom? Da edificação, da residência, e os interruptores vão estar nas caixas de passagem das paredes. Legal, pessoal? Cada um vai ter a sua localização na instalação, mas para nós entendermos o funcionamento, este diagrama nos mostra de forma bem prática, bem didática, como entender o funcionamento. Legal? E para finalizar esta nossa aula, eu trouxe aqui um resumo para vocês com o nosso interruptor simples de 2 seções, tá bom? Se for um interruptor de 3 seções, é só mais um interruptor aqui embaixo, mas o funcionamento é o mesmo. Ele vai acender uma terceira lâmpada. Se for um interruptor de 4 seções, vai acender uma quarta lâmpada, mas cada um é independente do outro, tá? Neste caso, o nosso interruptor com 2 seções
nós temos aqui os nossos dois parafusos centrais, tá bom? Lembrando que os dois parafusos centrais recebem a fase que vem do disjuntor. Não pode ligar invertido, tá bom? Tem que ligar a fase nos dois parafusos centrais, tá? E aqui nós temos os dois parafusos laterais. O parafuso lateral S1 leva o retorno para o receptáculo da lâmpada L1, tá bom? Enquanto que o parafuso lateral de S2 leva o retorno para o receptáculo da lâmpada L2. Se tivesse aqui um terceiro interruptor, seria o interruptor S3, que o parafuso central também iria receber fase e o parafuso lateral de S3 iria levar o retorno para o receptáculo da lâmpada L3. Tá bom, pessoal? E assim por diante. Então, essa foi a nossa aula número 10, a aula que eu ensino para vocês o funcionamento, as conexões e as ligações elétricas do nosso interruptor simples de duas seções. E, pessoal, a nossa próxima aula, a aula 11, é uma aula bastante interessante. Uma aula onde os alunos acabam encontrando muita dificuldade de entender. Mas eu vou fazer esta aula da mesma maneira que as anteriores, de forma bem didática, bem simples, de uma maneira que qualquer um possa realmente entender o funcionamento do interruptor paralelo. Beleza, pessoal? Então, foi bom estar mais uma vez com vocês. Espero que todos tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Deixo com vocês o meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!